Para entender como usar o recurso Snap de um objeto sendo colado em outro ou grudado, como podemos chamar, eu vou usar a versão 3.12 para explicar a vocês, mas vocês podem usar qualquer versão para entenderem. Vamos então começar o nosso entendimento. É baseado numa pesquisa que eu fiz no canal aqui do Green Rabbit e eu queria transferir essa ideia para vocês, que eu achei bem interessante. Eu vou adicionar inicialmente aqui uma Mesh UV Sphere, vou aproximar e vou suavizar a malha dessa esfera. Eu vou clicar o botão direito do mouse e seleciono Shade Smooth. Já tenho aqui o objeto esfera pronto. Eu por enquanto vou ocultá-lo aqui na Outliner. Vou adicionar um segundo objeto na cena. Vou usar para isso um cilindro. Vou alterar as propriedades desse cilindro, diminuindo o número de vértices para 13. O raio vou deixar em 0,22 e a profundidade dele vou deixar mais ou menos com este tamanho. Agora eu vou aproximar e vou entrar com esse cilindro no modo denominado Edit Mode. Aqui eu vou selecionar a opção de faces aqui em cima, vou selecionar a face superior e vou usar a ferramenta Inset Faces, clicando o atalho I. Empurro para dentro, crio uma face aqui, vou alongar ela usando a tecla E e vou usar o S para afinar mais ou menos aqui a forma que eu quero usar para mostrar a vocês. Então seria uma forma de adorno aqui para eu usar na parte externa da nossa esfera. Vamos trazer a esfera de volta. Eu poderia aqui usar nesse objeto também com o botão direito do mouse o Shade Smooth para suavizar, vai ficar com aparência estranha. Então eu clico no ícone que representa a malha, abro as normals e ativo o Auto Smooth. E agora o nosso objeto fica com uma aparência bem legal. Vamos usar um Match Cap aqui, já que eu estou usando a visão sólida, só para facilitar a nossa visão dos objetos. E temos dois objetos que eu gostaria de fazer com que esse objeto aqui grudasse nessa esfera para fazer a ornamentação externa a partir dele. Então uma das formas que eu tenho aqui é ativando a ferramenta que fica aqui em cima, que é essa ferramenta denominada Snap, a ferramenta de grudagem, tá? Antes, porém, eu vou só desabilitar esse transformador aqui para não atrapalhar. Então eu clico aqui no Select Box, ele some. Agora vamos lá. Quando eu ativo essa ferramenta aqui, eu vou determinar que eu quero fazer o grude do objeto a partir de quem? Das faces. Por ter feito esse procedimento, quando eu seleciono esse objeto e uso a tecla G do Grab, eu arrasto o objeto até a malha cilíndrica. E veja que eu não consigo grudar de acordo com a minha intenção, que seria grudar o objeto a partir das faces desse objeto. Por quê? Porque nessa ferramenta aqui, se eu abrir as configurações, ela está usando aqui o Snap, usando a opção Closest, porém ele não tem nada aqui selecionado. Então eu vou fazer com que o alinhamento de rotação do alvo seja desabilitado. Aqui então, agora quando eu utilizo a tecla G e arrasto o objeto para a face, repare que o objeto começa a tomar uma posição querendo encostar aí na face. Então, um recurso aqui que vai fazer com que eu consiga fazer com que o objeto fique alinhado à face do objeto é nessa configuração selecionando essa opção Center. Então, com o Center habilitado e o Align Rotation to Target ativo, se eu clicar a tecla G e arrastar, vocês começam a ver que o objeto começa a tomar a direção que as faces do objeto estão apontando. Mas há um detalhe, quando eu clico aqui, se aproximar, vocês vão ver que o objeto está tomando mais ou menos um espaço aqui dentro da esfera. Então, se vocês olharem pela visão, que é a visão wireframe, vejam que o objeto está invadindo esse espaço aqui. Então, como é que eu controlo esse tipo de invasão? O que eu posso fazer, vou clicar aqui a visão em modo da direita, vou dar o Ctrl Z para voltar o nosso objeto para a posição inicial. Eu selecionar esse objeto, vocês vão notar que o ponto de origem dele está centralizado no objeto. Então eu entro no modo Edit Mode, tá pessoal? Seleciono ele todo,
clico o Move e aqui eu arrasto um pouquinho para cima, deixando com que o ponto de origem dele, ó, fique mais ou menos aqui. Eu não vou puxar todo não, vou deixá-lo com que ele fique com um pouquinho de saliência para baixo da linha verde aqui, tá vendo? Para quê? Quando eu voltar lá no modo Object Mode, na medida que eu selecionar, clicar a tecla G e arrastar na direção, vocês vão ver que agora o objeto vai aderir de forma bem prática aqui, ó, na superfície da esfera. Então eu posso clicar com o botão esquerdo para fixar em algum ponto. Se eu quiser duplicar, eu posso usar o Shift D e aqui eu vou criando outras duplicatas com o Shift D, ó, e vou montando uma forma aqui interessante. Shift D, Shift D. Se eu quiser mudar a forma de visão aqui do modo Match Cap, eu posso clicar em Viewport Shading e trocar aqui para um exemplo aqui com a tonalidade um pouco mais fosca. Vocês vão ter um objeto aqui bem legal, ó, pessoal. Só que esses objetos que eu dupliquei vão formar vários objetos aqui na Outline. Então, para facilitar o modelo, eu posso selecionar todos eles. Vamos ver se todos estão selecionados, sim. Aí a gente pode usar aqui o recurso Ctrl J, onde a gente une todos eles em um objeto só. E podemos dar o nome para esse objeto aqui de objeto estranho. Como o último objeto que estava ativo foi essa forma que está aqui, vocês vão ver o ponto de origem bem aqui nele. Se eu fizer qualquer rotação, vai ser feita a partir desse ponto de origem. Então eu tenho que mandar o ponto de origem para o centro do objeto. Eu uso o botão direito, Set Origin, Origin to Geometry. Quando eu clicar, o botão vem para o meio. Agora, se eu der a rotação, ó, eu tenho um objeto com o seu ponto de origem centralizado. E aí vocês podem usar essa ferramenta, fazer o uso de forma legal junto aos seus projetos. Até o próximo vídeo.